Boa noite a todos. Somos gratos por mais essa oportunidade de estarmos aqui para realizarmos o estudo do Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos e já de antemão agradecendo a todos os nossos irmãos, aqueles que compõem a nossa equipe de estudo do Casa Grande da Paz. Nós temos irmãos outros também que nos pediram para que pudessem participar, de estar integrando a nossa corrente de pensamentos, de orações, de estudos nas quartas-feiras. Então, nós agradecemos a presença de todos e iniciando os nossos estudos desta noite, lembrando dos nossos irmãos para que a gente possa colocar a nossa garrafa de água para poder ser fluidificada durante todo o estudo que nós iremos realizar, assim como aqueles irmãos que estejam fazendo o tratamento de leito, que possa também se aconchegarem no seu cantinho, no seu lar, com tranquilidade, com silêncio, para que a espiritualidade então possa ter acesso aos corações desses irmãos, levando o remédio, o lenitivo necessário, para recompor aí as nossas forças, as nossas energias. Então, nesse momento, rogamos aos nossos irmãos que elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de todo o poder e bondade, a Jesus, nosso Mestre amado, nosso modelo, nosso guia. Rogamos que a espiritualidade maior se faça presente nesse momento pelos seus benfeitores, espíritos comprometidos com o nosso trabalho, com a divulgação da doutrina, que eles possam nos intuir nas boas palavras, assim como tocar os corações dos nossos irmãos, para que possam compreender a mensagem do Cristo naquilo que se propõe estudar nessa noite de hoje. Assim seja. O tema que nós escolhemos para essa noite ele está lá no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E o item é o item 7, denominado a paciência. Nós escolhemos esse item por conta que, até mesmo nesse momento especial que todos nós enfrentamos, se antes a paciência se fazia muito necessária no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, imaginemos agora, diante dessa pandemia, desse aceleramento de todas as questões que nós vivenciamos no nosso dia a dia, tudo representando esse processo de transição que o nosso planeta experimenta e, consequentemente, nós, espíritos aqui encarnados, experimentamos juntos. Tanto o planeta quanto nós, espíritos encarnados, estamos imbuídos no mesmo sentido de realizar esse salto agora no nosso progresso, passando desse mundo de provas e expiações para esse mundo anunciado de transição, não é mesmo? Então, esse sentimento, essa virtude da paciência, todos nós desejamos possuir. Quantas dificuldades nós enfrentamos no dia a dia, não é mesmo? Quantas dificuldades nós enfrentamos no dia a dia, que se nós enfrentássemos ela com paciência, nós resolveríamos as questões de uma forma sempre melhor. Então, nós vamos nos ater ao texto. Ele é um texto curto, ditado por um espírito amigo, que assim se denominou, para que nós possamos então debruçar sobre o texto e trocarmos algumas ideias acerca desses ensinamentos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário,
Bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo, para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Muito bem. É como se a gente quisesse um passe de mágica, né, para obter paciência. É muito comum nós, nas situações do dia a dia, a gente pedir: ah, Deus, me dá paciência para poder aturar essa situação. Ou, quando a gente não tem paciência, ah, Senhor, eu perdi a paciência com a pessoa. Como se você se perde aquilo que você tem. Então, se você não teve paciência, você não perdeu. Não é mesmo? Muito bem. Então, esse espírito amigo, no primeiro parágrafo aqui, ele já traz uma premissa básica para nós, dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Para falar de dor, para nós que somos os eleitos, para que a gente possa situar onde nós nos encontramos. Primeiro, a nossa morada, e segundo, em que grau de evolução nós nos encontramos. Com a chave do entendimento que a doutrina dos Espíritos nos patrocina agora, exercitando a nossa razão, a nossa inteligência, nós já compreendemos que a dor é uma constante nesse mundo. Ela existe para todos. Podemos fazer a experiência de, saindo da nossa casa, bater em cada porta que a gente encontrar e indagar as pessoas em cada casa que a gente for visitar. Escuta, bate na porta, aqui mora a felicidade? Aonde nós vamos encontrar o gozo pleno dessa felicidade? Em qual lar? Em qual família? Então, é fato de que o nosso planeta Terra ainda vigora a dor e o sofrimento. Por conta um planeta ainda de provas e expiações, que recebe espíritos ainda imperfeitos, nós temos a necessidade de vivenciar as experiências no corpo físico para que a gente possa educar o nosso espírito. Essa é a finalidade de nós estarmos, então, atualmente habitando um planeta de provas e expiações, aonde a dor e o sofrimento é uma constante para todos nós, indistintamente. Muito bem. Se a dor e o sofrimento é uma constante, nós somos agraciados por podermos sermos provados para que nós possamos exercitar a nossa educação, para que nós possamos melhorar a cada dia e sempre. Por isso nós somos abençoados, eleitos de Deus, com essa oportunidade de estarmos reencarnados aqui na matéria e utilizando
dessa chance que Deus coloca para nós, dessa nova experiência na carne, para podermos então realizar a nossa melhora, para poder fazer brotar em nós as nossas virtudes, para podermos galgar degraus na evolução do espírito imortal. Muito bem. No segundo parágrafo ele vai dizer, bom, firmado essa premissa, essa questão, sabendo que a dor é uma constante para todos e ela é necessária para todos nós, para nós evoluirmos, não é mesmo? Ele vai dizer aqui que a paciência, ela integra o processo da caridade. Ué, mas como assim? Paciência com caridade? Caridade, nessa acepção mais popular da palavra, não é fazer e dar as coisas para os outros. O que a paciência tem a ver com isso? Então, nós vamos voltar no estudo do Evangelho, quando ele vai dizer para nós, os espíritos superiores vão dizer que existem dois tipos de caridade: caridade material e a caridade moral. Sendo a caridade material, reforçado aqui no texto de hoje, é aquela mais fácil de se fazer, aonde você pega o que você tem, que muitas vezes do que nos sobra, para poder ajudar os irmãos que necessitam. Aí ele vai dizer, há uma caridade mais difícil de ser feita, é aquela que nós exercitamos no campo moral. E aqui em especial, ele está falando da paciência. Quando nós temos paciência com aqueles espíritos que cruzam o nosso caminho diariamente, e aí nos desentendimentos que são naturais no processo nosso, na nossa vivência diária, nós temos a paciência de aceitar os irmãos como eles são. Nós temos a paciência de poder perdoar os nossos irmãos em situações que muitas vezes nós nos sentimos ofendidos. Então, o nosso espírito amigo está dizendo para nós que a verdadeira caridade passa pelo exercício da paciência. Muitos de nós podem até perguntar, né, e se indagar, mas as minhas situações, as vicissitudes que eu experimento na vida já são tão difíceis, e ainda me pede paciência com pessoas mais difíceis que ainda cruzam o meu caminho. No terceiro parágrafo ele vai dizer para nós, olha, nós não podemos reclamar, nós sabemos que a vida, ele diz aqui, é feito de 1000 bagatelas que são como alfinetadas. Sim, todos os dias, em todo momento da nossa vida, são como alfinetadas. A vida nos traz situações sempre embaraçosas, difíceis. Lembrando que não é Deus que coloca essas situações nas nossas vidas, Ele permite. Mas essas situações, elas vêm até nós pela lei de causa e efeito. Para toda ação sua, a vida traz uma reação para você. De modo que também nós devemos nos conscientizar que todas as situações que nós experimentamos, aqui no caso de exercitar a paciência com irmãos que cruzam o nosso caminho, nos colocando em situações constrangedoras, difíceis, nós mesmos traçamos essa situação pelo nosso livre-arbítrio, através das nossas condutas diárias, guiadas pelo nosso livre-arbítrio. Então, nenhuma pessoa cruza o nosso caminho sem que haja necessidade dessa situação para nós, sem que aquela situação tenha um proveito íntimo, pessoal, de aprendizado para nós. O exercício da paciência nesse momento se torna salutar, para que a gente possa experimentar então essa situação com o nosso irmão de dificuldade no relacionamento, muitas vezes ferindo o nosso orgulho, a nossa vaidade. A gente exercitando a paciência, a gente tem capacidade maior de entender qual o aprendizado que nós devemos ter diante daquela situação.
E nesse terceiro parágrafo, o nosso espírito amigo reforça para que nós, antes de reclamarmos da situação, que a gente possa ter os olhos voltados para o alto, para o céu, e não para a terra. Por quê? Para que você possa primeiro exercitar, fazer um exercício de agradecimento por tantas bênçãos que Deus derrama em nossas vidas. Em especial, nós vamos verificar hoje. Eu acordo e me levanto pelas minhas próprias pernas, faço a minha prece de agradecimento pela noite, pelo dia que agora se inicia, exercitando plenamente as minhas faculdades mentais, me levanto, faço a minha higiene pessoal, eu mesmo. Quantos irmãos não conseguem levantar da cama pelas suas próprias pernas? Não conseguem, muitas vezes, articular ordenadamente os seus pensamentos para realizar uma prece de agradecimento, às vezes sofrendo problemas mentais. Pessoas que não conseguem levantar e realizar a sua própria higiene pessoal dependendo de outras pessoas. E aí nós podemos narrar aí um rol de bênçãos que Deus diariamente concede a todos nós e que nós muitas vezes deixamos de agradecer. Preferimos olhar para a situação difícil que se nos apresenta e reclamar. Por que Deus permite que isso aconteça comigo? Por que Deus permite que pessoa difícil cruze o meu caminho? Não, Ele está dizendo, vamos agradecer. Dificuldades existem e vai existir enquanto nós estivermos nessa escala de progresso. São as dificuldades que funcionam em nós como estímulos para realizarmos o nosso progresso. É assim que ela funciona. Então a paciência nesse momento é um ingrediente fundamental para que nós possamos então, sóbrios, tomar a melhor atitude diante dessas situações. Exemplo de paciência, a gente pode pegar a vida do próprio Cristo, nosso modelo e guia. Durante toda a sua trajetória que ele aqui esteve, ele respeitou o tempo de cada um que cruzou o seu caminho. Ele não exigiu nada de ninguém fora do tempo, sem que as pessoas demonstrassem a vontade de querer, de melhorar, de buscar o Cristo, de escutar os seus ensinamentos. Nós podemos voltar também os olhos para a própria natureza. A fruta, ela não nasce pronta. Nós temos que semear a semente, regrar a muda. Essa muda depois tem que dar suas flores, depois amadurecer os seus frutos. Tudo na vida respeita um tempo próprio para que as coisas possam acontecer. Mas nós, muitas vezes, não respeitamos o tempo de ninguém, ou o nosso próprio tempo. Nós somos imediatistas, queremos que as coisas se resolvam assim, de uma hora para outra, no nosso próprio interesse e do jeito que a gente pensa que tem que acontecer. O resultado, nós mesmos fazemos todo tipo de força para que ele aconteça. Então, o exercício da paciência não é uma questão tão simples da gente realizar, mas é salutar e necessária. Quem não já experimentou vivenciar uma situação muito difícil, que a solução não se coloca pronta de imediato, e aí a gente pensa assim, eu vou dormir
vou descansar minha mente, faço uma prece à noite. Quem sabe amanhã a solução não aparece mais fácil. E quase sempre isso acontece. A gente dorme e aí o próprio tempo parece que se encarrega de trazer para nós uma solução para aquela situação que a gente experimentou. Então, aos poucos, para você adquirir essa virtude, você tem que exercitá-la constantemente nas situações diárias que nós enfrentamos. Não é uma situação já posta, eu vou pedir a Deus para que me dê paciência. Ele não vai dar. Ele nos patrocina situações que nos permitem exercitar a paciência. Aí sim nós temos condição de, a partir daí, nós podermos então com tranquilidade enfrentarmos as nossas situações. É bem certo, como a nossa doutrina exercita uma fé raciocinada, você ter paciência presume que você compreende o processo natural da vida. Você não precisa ser atribulado, você não precisa querer que o resultado aconteça da sua forma, no seu momento, do seu jeito. Então, existem questões básicas que a nossa inteligência, a nossa razão tem que ditar nas nossas condutas. Primeiro, nós temos que acreditar na existência de um Criador, de um Deus, de Deus que tudo cria, que tudo comanda, que tudo acontece pelo seu desejo, pelos seus desígnios, que é um Pai amoroso, cria tudo e cria todos, mas todos nós banhados no seu amor incondicional. É a primeira questão. Segundo, nós temos que compreender a nossa natureza de espíritos imortais. Nós não somos esse corpo de carne, nós somos espíritos que já vivenciamos, através das diversas reencarnações no passado, muitas experiências que vão se agregando a cada reencarnação que nós experimentamos, seja nesse planeta ou em outros planetas. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, nós compreendemos que hoje a Terra funciona para nós como um educandário do Espírito. Tudo aqui que nós vivenciamos, todas as vicissitudes que a vida nos coloca, tem um único sentido: educar o nosso espírito, balizado pelas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio. O caminho que nós escolhemos seguir são as situações que nós vamos experimentando através da lei de ação e reação, ou a lei de causa e efeito. É bem certo. Dentro de uma margem que Deus permite que as coisas aconteçam em nosso benefício, em nosso favor. Tudo com um fim único, visando a nossa evolução. Muito bem. A partir daí, na condição de espírito imortal e vivenciando uma experiência aqui na carne, nós também compreendemos que o nosso destino é programado de acordo com o processo de evolução que nós adquirimos. Se nós caminhamos bem, se nós estamos desenvolvendo as nossas virtudes e melhorando sempre, nós sabemos que depois dessa, na nossa verdadeira vida, quando nós então voltamos para a nossa condição verdadeira de espírito imortal, nós vamos encontrar uma situação melhor do que nós nos encontramos hoje, que é o que todos nós desejamos, uma vida melhor. Então, se nós temos essas premissas firmadas, esse conhecimento básico, fica mais fácil exercitar a paciência.
sabendo que Deus está no comando de tudo e que tudo vai acontecer a nosso favor, que tudo vai acontecer em nosso benefício. Aí a gente tem resignação. A paciência, ela é exercitada primeiro de uma forma ativa. A paciência como uma força ativa, ou seja, você não buscar o resultado imediato, você esperar as situações acontecerem ao seu tempo, mas sempre agindo, buscando o resultado. Mas também a paciência nós podemos utilizá-la em situações aonde nós não temos condição de operar nenhum resultado. Aonde Deus coloca para nós situações tais que nós não temos condição de mudar aquele resultado, e aí então nós resignamos. Bom, se é assim, se é para vivenciar a situação dessa maneira, eu entendo que essa situação é necessária para melhorar o meu espírito, para eu realizar o meu progresso, para incentivar a melhora das minhas virtudes. Então eu resigno diante daquela situação e vou tocar o barco. Então eu não desespero diante de nada, não é mesmo? Nem sofrendo como ansioso pelo futuro que não nos pertence, e nem como depressivo que sofre pelo passado que já ficou lá atrás. Como diz o ensinamento do Cristo, para cada dia basta o seu mal. Nós nos concentrarmos no dia de hoje, no aqui e agora, com paciência, com tranquilidade, que tudo se resolve. Como diz o conselho carinhoso que Emmanuel deu para o nosso querido Chico: tudo passa. Nessa situação que enfrentamos hoje, não é mesmo? Com essa pandemia, dentro de casa, com todas as situações aceleradas, os processos nossos de experiência a todo momento muito acelerado, a paciência se torna para nós um fator primordial para que a gente possa manter a tranquilidade, a serenidade, confiar em Deus nosso Pai, de que o melhor está programado para todos nós. Não o melhor que nós desejamos, que nós pensamos que é o melhor para nós, mas o que Ele já guarda para cada um de nós. A nós nos compete trabalhar todos os dias, tendo como modelo Cristo, sabendo que o caminho, a verdade e a vida, Ele, como modelo, traçou para todos nós. Passa pela prática da caridade constante no relacionamento para com os nossos irmãos, aonde, como diz aqui o nosso irmão, esse espírito amigo, o exercício da paciência está inserido. Então, nós defrontamos também com um texto da Joana de Ângeli. Está lá no livro Filhos de Deus, psicografia do Divaldo, que tem o título Paciência em Ti. E a nossa irmã Adriana nos passou hoje uma animação feita pelo nosso querido Luiz Rivas. Luiz Rivas é um artista, né? Não é mesmo? Trabalha muito com questão de animação, produzindo esses livros aí para as crianças, na evangelização. Então, ele fez uma animação com a voz do Divaldo desse texto da Joana de Ângeles, intitulado Paciência em Ti. E nós achamos oportuno colocar aqui para os nossos irmãos. É um textozinho de uma animação de 3 minutos e 22 segundos. Nós vamos passar esse texto agora, essa animação. Pedimos aos nossos irmãos que prestem muita atenção no texto da Joana, não é mesmo? Ela enfrenta a questão da paciência por um ângulo mais profundo, né, para ser utilizada diariamente nas nossas vidas. E depois então nós retornamos aqui com a nossa prece final.
Paciência em ti. Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima, que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. O conhecimento da verdade propicia calma, pois quem seja o homem saber o que lhe está destinado e como lográ-lo. Respeita o tempo, aplicando-o com correção e trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. Em todas as circunstâncias comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem às leis da causalidade, assim submetendo-se-lhes, sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos, negativos. Desencadeada a ação, advirão os resultados, conforme o tipo de movimento desenvolvido. Irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera o teu lugar. Nos choques da ambição, permanece em paz. Usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando as tuas resistências. Cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente. Conhecendo a lei de justiça, compreendes que somente te acontece conforme a necessidade da tua evolução. Não te aflijas, nem te apresses. Sem tardança, porém com paciência, atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Com paciência conquistarás tudo, após te haveres conquistado a ti mesmo para o bem e para a paz. Muito bem, depois dessa animação maravilhosa, né, do Luiz Rivas, na voz maravilhosa do Divaldo, um texto profundo da Joana sobre paciência, registrando que ela vai dizer que a paciência, que nós devemos ter paciência, pois tudo que nos acontece é por necessidade da nossa própria evolução. Nós vamos encerrar o nosso estudo, né, dessa noite de hoje com a prece intitulada Tesouro de Alegria. Aliás, está no livro Tesouro de Alegria. A prece é Oração por Paciência, ditada pelo nosso querido Emmanuel, né? Esse Tesouro da Alegria é um livro de psicografia do querido Chico, e nós vamos encerrar com essa prece. Senhor, fortalece-nos a fé para que a paciência esteja conosco. Por tua paciência vivemos, por tua paciência caminhamos. Auxilia-nos, por misericórdia, a aprender tolerância, a fim de que estejamos em tua paz. É por tua paciência que a esperança nos ilumina e a compreensão se nos levanta no íntimo da alma. Agradecemos todos os dons de que nos enriquece a vida, mas te rogamos, nos resguarde a paciência de uns para com os outros, para que estejamos contigo, tanto quanto estás conosco, hoje e sempre. Que assim seja,
Uma boa noite para todos os nossos irmãos e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.